E aí, pessoas, na paz? Eu queria ter trazido esse vídeo durante o Dia do Quadrinho Nacional, mas eu tive alguns contratempos. Hoje eu quero falar para vocês do Garra Cinzenta, um dos primeiros grandes quadrinhos produzidos no Brasil, que tem tanta coisa interessante dentro dele quanto ao redor dele. Vocês estão vendo aqui é um troféu, acho que do HQ Mix, que homenageou o vilão da história, que também é o protagonista de certo modo. A história foi escrita por Francisco Armond e Renato Silva, e ela foi impressa entre 1937 e 1939. Mas aqui já começa uma das coisas interessantes sobre essa história. Ninguém sabe ao certo quem era Francisco Armond. Hoje, acredita-se que, na verdade, esse Francisco era de fato uma escritora, até famosa na época, que tinha um pouco de receio de ter o nome dela ligado a um quadrinho, porque nós estamos falando da década de 30, né? Então, acredita-se que a escritora era Helena Ferraz de Abreu. Então, nós temos aqui um dos primeiros quadrinhos brasileiros com uma escritora usando um pseudônimo. É uma coisa muito interessante. Aqui nós temos o vilão, o Garra Cinzenta. A arte e o estilo visual tem muito a ver com as histórias pulp da época, né? A gente já tinha coisas como Dick Tracy, já tinha o Sombra, o próprio Fantasma. Então, muito dessa maneira de fazer quadrinhos era colocada aqui. Mas algumas coisas muito interessantes sobre esse quadrinho também é a gente ter uma imagem, ter uma noção de o quanto o meio dos quadrinhos mudou com o tempo. Aqui a gente tem uma página que era assim. Esse quadrinho ele era publicado uma vez por semana, uma página, em um caderno, um suplemento que eles falavam, um caderno de jornal. E então toda semana você tinha uma página que sempre era assinada pelo artista. Eu gosto bastante dessa arte. E aqui a gente tem uma noção bem distinta de como as histórias eram diferentes na época, porque o pessoal ainda estava tentando entender o meio, né? Então nós temos aqui algo bem mais, que parece bem mais próximo do que nós conhecemos, né? 6 quadros, balões de fala, os personagens, os cenários, mas nós já vemos que é tudo um pouco bem fixo, sempre focado nos rostos dos personagens. Os eventos às vezes têm mudanças drásticas entre quadros, então nós estamos aqui conversando, com o pessoal conversando numa delegacia e de repente, pá, você já tem um corpo. E essas transições extremas eram feitas, às vezes, por esses quadros que estavam presentes na maioria dos quadros, esses retângulos com textos que definiam a cena seguinte, às vezes. É uma maneira de tentar dar o fluxo para a história sem que uma cena exatamente siga a outra, às vezes. É interessante ver também que o português que era usado nessa época é totalmente diferente do nosso. Então a gente tem aqui palavras como scripto ou misteriosamente com Y. Temos algumas outras situações aqui bem interessantes. À medida que nós vamos passando, nós vamos percebendo que o artista tenta algumas coisas um pouco mais distintas. Então, por exemplo, aqui nós já temos um quadro que se molda a cena. Isso aqui já é uma coisa bem interessante para essa época. Afinal, ainda estamos falando do primeiro ano do quadrinho, né? Então, eventualmente, eles colocam em alguns casos números para facilitar que você siga o fluxo da história no sentido correto. E claro, com o tempo você vai tendo quadros um pouco mais complexos, inclusive chegando ao ponto de
Tem momentos onde eles começam a abandonar os quadros de descrição, como nessa página, onde nós temos uma sequência de ação e ela é praticamente bem mais parecida com o que nós temos no quadrinho atual. E essa história, que começa como uma história de crimes, assassinatos, roubos, eventualmente se torna uma história de ficção científica, com um cientista que consegue criar robôs, que está tentando desenvolver uma maneira de trazer os mortos de volta à vida e consegue. Inclusive, acho muito legal que quando isso acontece, nós temos uma cena que remete diretamente a algo como Reanimator, né, do Lovecraft. Então, esse livro, ele realmente vai muito longe, tanto na história quanto no valor histórico que você tem com relação à arte no Brasil. Inclusive, essa história é uma das poucas histórias brasileiras que foram publicadas fora do Brasil também com frequência. Então, esse quadrinho fez muito sucesso na época aqui e fora. Hoje, infelizmente, é um pouco difícil de ter acesso a essas histórias, porque essa edição foi publicada pela Conrad e eu creio que não existam mais novas edições sendo feitas. Então, é interessante buscar em um sebo, se puder, porque além de ser uma história até divertida, também é uma janela no passado do meio no Brasil e no mundo. Vale a pena. E feliz dia do quadrinho nacional.